Olá, paz do Senhor Jesus. Está começando mais um programa Geração JC aqui na sua TV CPAD. Já quero começar pedindo desculpa porque minha voz tá meio esquisita, né? Tô um pouquinho resfriada, mas já melhora, então releva aí, por favor, tá bom? E já quero lhe pedir para se inscrever aqui no nosso canal. Você pode acionar aqui o sininho que toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal, você será avisado. E olha, nesse canal aqui não para, tem vídeo novo todos os dias. Você também pode dar o seu like aqui, você pode comentar que eu estou sempre comentando e já pega o link aqui em cima, compartilha com todos os seus amigos que o programa de hoje é especial. Não, você fala que eu falo isso toda edição, né? Mas nada disso. Hoje o programa é especial porque está falando de uma profissão bem legal. Você já sabe o que faz, aquela pessoa que é profissional de letras, não sabe? Quer saber mais? Então, trouxe hoje aqui no programa Daniele Pereira, ela que é especialista em literaturas de língua inglesa e tradução. Ela é formada em letras, né, português e inglês pela UERJ, e ela trabalha também aqui no setor de publicações, no setor de livros. Ela é revisora e também tradutora. Falei certinho, Daniele? Falou certinho, Roberta, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Olá a todos, a paz do Senhor. Seja muito bem-vinda, Daniele. E eu já quero lhe perguntar uma coisa. Esqueci de falar, gente. Ela também é musicista. Eu falei que eu ia brincar com ela e é verdade. Toca piano, toca teclado, tem uma bela voz. Essa menina tem 1001 qualidades. Obrigada. Não fique vermelha, ela fica logo tímida, já fiquei, gente. Mas então vamos parar com essa timidez que eu já vou lhe perguntar o que faz um profissional de letras? Bem, Roberta, basicamente o que o profissional de letras faz é trabalhar com língua portuguesa, alguma língua estrangeira e literaturas desses respectivos idiomas. Então, nós trabalhamos muito com o texto e com a linguagem de uma forma geral. Quais são as áreas que um profissional pode atuar? O profissional de letras, ele pode trabalhar em várias áreas. Geralmente, as pessoas pensam logo que quem faz letras vai ser professor. E é uma realidade, nós podemos atuar na área educacional, como professor de português, de inglês, de literaturas, tanto no ensino fundamental, no ensino médio, em cursos superiores, cursinhos de idiomas. Também pode trabalhar com tradução e no mercado editorial, como revisor de textos, preparador de originais. São diversas áreas em que um profissional de letras pode atuar. Então, é um campo bem diversificado. Muita coisa, né? Agora, quais são as habilitações do profissional de letras? Bem, isso vai variar de acordo com a universidade em que a pessoa escolher estudar. Ele pode ser habilitado tanto como bacharel em letras ou, se for uma faculdade que seja voltada para a licenciatura, ele vai ser licenciado em letras. E aí, no caso, ele se torna um professor. Também pode trabalhar, você falou, como revisor, mas também como copydesk, né? Isso. O copydesk é o termo técnico para o que a gente chama de preparação de originais. É muito parecido, faz parte do processo da produção de um livro, por exemplo, que é a área em que eu atuo. A primeira etapa seria o copydesk, que é aquele momento de trabalhar o texto, de organizar melhor tudo que o autor produziu. Então, essa é a etapa do copydesk, que é uma preparação do conteúdo que vai ser publicado. A etapa seguinte já seria a revisão, que é uma análise de como ficou a diagramação, o formato, se todas as partes estão ali. O copydesk a gente já trabalha mais a parte do texto mesmo, para verificar se as ideias estão bem claras, se aquele texto vai ficar claro para quando o leitor pegar e fazer a leitura, para que seja numa sequência, o assunto esteja bem organizado, para que o livro, no caso que é o material que eu trabalho, chegue às mãos do leitor de uma forma bem clara, aquilo que o autor deseja passar. Agora, qual o tempo normal, assim, qual a duração da graduação? Bem, a Faculdade de Letras ela tem uma duração de 4 anos. Então, claro que isso pode se estender, porque quando a pessoa faz bacharel em letras, ela tem ainda a opção, dependendo da universidade, de fazer um aproveitamento para que tenha também a habilitação em licenciatura. E aí, nesse caso, ela faz mais um ano e meio, para fazer as disciplinas pedagógicas, né, que essa é a diferença principal entre o bacharel e a licenciatura. Já meio que emendando aí, como é que é o curso? Quais são as disciplinas? Como que é o curso em geral? Isso é muito interessante, porque geralmente as pessoas pensam que quem faz faculdade de letras
vai para lá para aprender as regras gramaticais. Só que isso a gente já tem que ter aprendido na escola, né? Nós vemos gramática no curso de letras? Sim, só que não com aquela ideia de decorar as regrinhas. Nós vamos estudar gramática no sentido de analisar o porquê essas regras existem, o uso da língua. Nós estudamos linguística, estudamos teoria literária, estudamos literatura brasileira e portuguesa. No caso de quem faz língua estrangeira, também estuda literatura relacionada àquela área. Eu tive que estudar, por ter feito português e inglês, eu estudei literatura brasileira, portuguesa e literatura inglesa e americana. Além das disciplinas pedagógicas, porque eu fiz licenciatura, então nós temos didática, metodologia do ensino, como que a gente vai, tudo aquilo que nós aprendemos do idioma, como nós vamos passar isso em sala de aula para diferentes faixas etárias. Mas, no geral, o que nós estudamos é a língua como um todo, os vários aspectos, a história, né? Porque a língua ela vai sendo modificada com o tempo. Então, na faculdade, a gente analisa todo esse processo para entender por que essas regras existem e o uso que a gente faz da linguagem hoje. Agora, eu acredito que um dos requisitos é gostar da língua, né? Sim, e o perfil assim de quem faz faculdade de letras, o que a gente mais tem em comum é a pessoa tem que gostar de ler, porque é um curso que exige bastante. Todos os cursos, quando a pessoa vai para uma faculdade, já subentende-se que ela terá muitas leituras pela frente. Mas quem faz letras tem muitas leituras, temos livros inteiros, então tem que gostar de ler, tem que gostar de escrever, porque o texto faz parte ali do nosso dia a dia. E também tem que ser uma pessoa que tem uma capacidade para se concentrar, né? Não pode se distrair facilmente, ser tão agitado. Então o pessoal é bem calminho e também não pode se acomodar, porque o estudo tem que ser constante. Porque, como eu disse, ocorrem mudanças e dependendo do contexto, uma regra que a gente vê sempre de uma determinada forma, num determinado contexto pode ter ali uma variação. Então é importante que a pessoa sempre esteja ali se atualizando, entendendo o que está acontecendo, como nós estamos utilizando essa questão da linguagem. E o básico que eu digo do perfil de quem faz letras tem que gostar de ler, tem que gostar de escrever. E você, na época da escola, era a tua matéria predileta, o português, o inglês ou não? Olha, ou você eu era gostava, apaixonada por matemática? Eu tive uma fase de gostar muito de matemática, inclusive o meu segundo grau, o antigo segundo grau, atual ensino médio, foi na área de serviços bancários, então era mais voltado para matemática. Mas eu sempre gostei muito de ler, desde as lembranças assim, criança, um livrinho na mão, sempre ali. Eu tenho uma das minhas tias tinha uma estante com muitos livros, eu sempre que eu ia à casa dela, pegava um livrinho ali emprestado e passava assim às vezes o dia inteiro lendo. Então sempre gostei bastante. Então já fazia parte da minha vida bem antes de eu imaginar que eu iria fazer faculdade de letras. Que legal. Pensei que você era que nem a maioria dos jornalistas, né, que não gostam de matemática, então vai para o jornalismo, que é, né, ficar bem longe, né? Fugir dos números. É verdade, mas às vezes ainda tem matéria de estatística no meio, então a gente sofre, né? Tem sempre um momentinho de dificuldade, mas a gente consegue superar. A gente vai para a bonança. Isso. Agora, eu queria saber de uma coisa. Quem é formado em letras? Eu li que tem gente que chama que é beletrista. É isso? Como é que é? Esse é o termo geral, né? E é, assim, um termo pouco conhecido, pouco usado. Mas, sim, quem faz letras pode ser chamado de beletrista, mas o mais comum é nós utilizarmos bacharel em letras, ou no caso, quem faz licenciatura, professor. E algumas pessoas também utilizam a sua especialização. Então, quem segue pela área da linguística é um linguista, quem opta pela parte de tradução, quem trabalha com isso, se apresentaria, no caso, como um tradutor. Mas o mais conhecido mesmo é bacharel em letras. Agora, existe um curso técnico na área? Tipo, quem vai fazer faculdade de enfermagem pode fazer o segundo grau técnico em enfermagem? Existe alguma coisa parecida ou algum outro cursinho? Bem, para fazer letras não teria essa necessidade de fazer um cursinho para se preparar. Mas existem alguns cursos nessa área, cursos de tradutor, formação de tradutores, curso para revisão de textos, cursos de produção textual, mas são cursos livres, eles não são um preparatório para a faculdade e nem são equivalentes, né, como alguns cursos politécnicos, né, que seria uma faculdade com uma duração mais reduzida.
Mas existem alguns cursos na área de língua portuguesa, sim. E como é que está o mercado de trabalho no momento? Você tem alguma noção? Que você já está trabalhando aqui há bastante tempo, né, Dani? Isso. Eu já comecei a trabalhar na área editorial, né? Faz 16 anos que eu trabalho com revisão de texto. Mas o mercado, como eu disse, são várias áreas de atuação, o mercado acaba ficando também diversificado. Porque a pessoa pode optar por trabalhar em escolas, cursos de idiomas. Também existe a possibilidade do mercado editorial nessas diversas funções, como revisor, como tradutor. Ainda dentro da área de tradução ela se subdivide, porque tem o tradutor literário e tem também a parte de tradução mais técnica. A pessoa pode trabalhar em agências, trabalhar com legendagem. E além disso, independentemente do mercado formal, caso a pessoa tenha dificuldades para conseguir uma oportunidade, existe ainda a opção de dar aulas particulares, trabalhar como freelancer, trabalhar por conta própria. Então isso contribui para que a gente tenha um pouco mais de oportunidades no mercado. Que benção. Então, se você está querendo aí fazer um curso de letras, está em dúvida, será que eu vou ter emprego garantido? Já tem algumas diquinhas aqui, você já pode se apegar a algumas dessas dicas. Agora, Daniele, eu tenho algumas outras perguntas para lhe fazer, mas segura aí. E você também, espera aí que daqui a pouquinho eu estou de volta com mais programa Geração JC. Impactar. Impactar é um sucesso. Milhares de jovens foram reunidos e renovados pelo Brasil. Agora chegou a hora de ler, viver e compartilhar a Bíblia Sagrada no dia a dia. Por isso, a CPAD disponibiliza a Bíblia Sagrada Impactar, uma obra especialmente desenvolvida para a juventude brasileira sedenta pela palavra. Com 3 modelos de capa, esta Bíblia vem com texto bíblico original na versão Almeida Revista e Corrigida, harpa cristã e ainda auxílios bíblicos temáticos sobre família, a igreja e a sociedade. Leia, viva e compartilhe a Bíblia Sagrada no seu dia a dia. Bíblia Sagrada Impactar, um produto com a qualidade CPAD. Impactar. Voltei com o programa Geração JC e não voltei sozinha, então deveria ser voltamos. Estou aqui eu e Daniele Pereira, ela que é formada em letras, é tradutora, toca muito bem, canta muito bem, é uma benção, uma grande amiga, enfim. A gente está falando hoje sobre o curso de letras. Daniele, fui lembrada agora aqui que você também faz tradução. É intérprete, né? Na verdade, né? Quando vem alguma pessoa que fala inglês e tal, você interpreta o que a pessoa está falando.
Bem, essa parte de interpretação já não é o foco mesmo do que eu faço. Eu até consigo fazer, já fiz alguns trabalhos nessa área, mas o que eu trabalho com mais frequência é a tradução mesmo de texto. Mas eu já tive algumas experiências como intérprete, acompanhando alguns palestrantes que vieram para um evento, e outros também que estavam aqui, deram entrevista a um amigo, então eu fiquei ali para ajudar nessa parte da interpretação. Mas nem é preciso fazer um curso só sobre interpretação. No caso, você já tem o de inglês ou não? Sim, essa questão da interpretação é só para poder explicar melhor. Quem faz curso de inglês, talvez a pessoa até consiga, né, pela prática. No meu caso, eu fiz curso de inglês, fiz a faculdade de letras, português e inglês, me especializei em tradução, então eu me envolvo mais com o texto. Dentro do curso de especialização em tradução, eu tive algumas disciplinas para interpretação, para legendagem, mas depois a pessoa escolhe qual caminho ela vai seguir. Então, o meu foco é a parte de tradução literária. Para ser intérprete, de fato, e trabalhar diretamente com isso, viver disso, existe um curso específico de intérprete. Seria intérprete de conferências. Então, a pessoa vai sair dali formado mesmo, porque são muitos detalhes. Claro que, pela experiência com o idioma, é possível auxiliar nessa área, mas para quem deseja trabalhar especificamente como intérprete, existe um curso de intérprete de conferências. Quem gosta mais da área de legendagem, de dublagem, existe um curso específico para a pessoa se aperfeiçoar nessa área. Mas quem quer fazer essas outras áreas, precisa fazer o curso de letras ou, tipo, eu, jornalista, querendo fazer dublagem, querendo fazer parte de legenda, eu poderia fazer só o curso específico para isso e já trabalhar na área? Como esses cursos, eles são geralmente cursos técnicos, cursos livres ou cursos de especialização, eu acredito que isso varia de uma instituição para outra, mas é possível que mesmo sem o curso de letras, sem uma faculdade de letras, a pessoa pode fazer sim. Só que é claro que quem faz letras, pelo contato que já tem com o idioma, por ter essa questão, porque tem que dominar, não basta saber a língua estrangeira. Isso que é o diferencial, a pessoa tem que dominar a língua portuguesa, porque na hora da tradução tem que conhecer o português e o idioma com o qual a pessoa trabalha. Então é possível, mas a faculdade de letras já contribui para facilitar de as repente coisas. até assim, uma profissão que seja mais próxima, né? Não Exato. Tipo uma engenharia de alguma coisa que é uma técnica diferente, né? De repente ir para essa área, né? Depende da instituição, como você mesmo falou. Varia muito. Então você, por favor, pesquise antes, tá? Não vai meter a cabeça e de repente não é isso, né? Então pesquisa antes de ir para o curso, hein, por favor. Agora, Daniele, como surgiu o interesse pela profissão, pelo curso de letras? Vamos lá. Na minha história tem uma diferença entre o interesse pelo curso de letras, que é uma parte da história, e depois eu conto a segunda parte, que foi o interesse pela profissão. Na verdade, como eu disse, eu fiz ensino médio na área técnica. E aí chega aquele período de escolher que curso eu vou fazer, vou prestar vestibular. E eu sabia os cursos que eu não queria fazer, mas eu ainda não tinha certeza do que eu queria. E eu tentei 2 vezes para um outro curso, que eu achei que era novidade, que eu ia gostar muito, e estava muito interessante, mas eu não passei. E na mesma época eu já fazia curso de inglês, estava concluindo o curso, o nível avançado do curso, e minha mãe falava: por que você não estuda para ser professora de inglês? Por que você não fica nessa área? Não, mãe, eu não quero ser professora, não quero uma coisa diferente. E aí na terceira tentativa eu comecei a refletir melhor. Eu estou terminando um curso de inglês, eu posso dar continuidade a isso. E eu tinha uma professora que tinha feito esse percurso, ela dava aula ali, tinha estudado na UERJ, e eu tinha uma certa admiração pelo trabalho dela. E eu comecei a pensar nessa possibilidade e resolvi arriscar. E quando eu comecei o curso, eu descobri que era muito interessante, que eu gostava daquilo ali, eu já gostava de ler, então me aprofundar na parte da literatura e da questão do idioma, isso foi me despertando com o tempo, um interesse cada vez maior, e eu descobri que era aquilo que eu gostava, que não era o que eu imaginava antes, não era a rotina que eu imaginava, era um curso diversificado, eu tinha contato com várias questões de cultura, então é um curso que agrega bastante para o nosso conhecimento e também para a parte cultural. Então aí foi o interesse pela área de letras, né, o incentivo ali da minha mãe, e eu acabei descobrindo que eu gostava.
A questão da profissão já foi um pouco diferente, porque ao longo do curso de letras, eu foquei nisso, vou ser professora. É isso, gostei, vou ficar nessa área, vou me preparar para sala de aula. E eu concluí a faculdade, procurando emprego, né, aquela pessoa recém-formada, e um amigo que trabalhava na editora, ele sabendo que eu tinha acabado de concluir a graduação, ele me procurou, você fez letras? Eu fiz. Mas você quer dar aula, né? Eu, olha, eu quero, mas na verdade eu quero trabalhar. Ele é porque tem uma vaga para copydesk. Na editora, tá, mas o que é copydesk? Porque eu não conhecia ainda o mercado editorial. E ele me explicou que trabalhava com texto, com revisão, falou mais ou menos a rotina e se eu gostaria de fazer um teste. Me interessei, fiz o teste, passei e há 16 anos eu comecei nessa área de revisão de textos aqui no setor de livros da CPAD e eu descobri que era aquilo que eu, na verdade, sempre desejei. Então, embora não tenha sido um plano que eu tivesse traçado lá no início, Deus já tinha um plano, já era o projeto dele. E já tinha tudo ali esquematizado e eu, com o passar do tempo, é que eu fui vendo o agir de Deus, o direcionamento de Deus nessa área da minha vida. Porque a gente vai tentando, mas pede a Deus direção, mas às vezes tenta fazer do nosso jeito. E quando eu entrei no curso, eu tinha planos, mas Deus direcionou para essa área. E quando eu comecei a trabalhar com revisão, eu fui me apaixonando por esse mercado editorial e comecei a me aperfeiçoar. Com o tempo, surgiu a oportunidade de fazer um teste para tradutora. Arrisquei, tentei, passei, comecei a trabalhar com isso. E foi aí então que eu decidi fazer a minha segunda especialização em tradução de inglês. Porque eu já trabalhava com isso e queria ter, mas além da experiência, ter o estudo mesmo, uma formação nessa área. Então eu descobri que era aquilo que eu buscava de novidade, uma coisa diferente, estava na sua frente o tempo todo. Bem na minha frente o tempo todo. Ainda tem um plus nisso daí, né? Você ainda lê os livros todos antes da gente. É verdade, porque a gente que trabalha com livros tem a oportunidade de unir o útil ao agradável. É claro que a gente trabalha com livros diversificados, então nem sempre o assunto é aquele que desperta o maior interesse, mas aí a gente tem o lado profissional, o mesmo cuidado que teria com um livro que é do nosso interesse. Mas às vezes a gente tem a sorte de ser um tema, esse livro aqui parece interessante, aí a gente já lê em primeira mão e muitas vezes nós somos até edificados ali com a leitura. E alguns a gente termina e fala, esse aqui eu tenho que comprar para ler de novo como leitora, porque eu já li como profissional, agora eu quero ter na minha estante para pegar e ler como leitora mesmo. Agora uma curiosidade que surgiu agora, e você não fica tentada a ir logo lá para o final, para ver o final do livro, da história? Não, porque na verdade, mesmo antes de trabalhar com isso, eu sempre gostei de ler e esperar chegar ao final. Tem gente que já é curiosa e vai já vai logo para o final, né? Mas é uma área que a gente acaba aprendendo bastante, porque livros de temas diferentes, para públicos-alvo diferentes, então é uma oportunidade, a cada trabalho a gente acaba aprendendo algo novo. E também tem esse segredo também, né, de toda hora você tá pedindo orientação a Deus, justamente para saber se é da vontade dele, que a insistência da sua mãe já era ele já falando, né? Exatamente. Não, por essa área. Porque assim, eu sempre tive apoio da minha família como um todo, né, questão de estudo, então sempre ali aquele incentivo, não, tenta assim, não passou dessa vez, tenta de novo, então todos incentivando. Mas a minha mãe já tinha ali, faz para isso, vai ser bom. O professor sempre tem uma oportunidade, né? Sempre precisa de professor. Eu, não quero. E eu descobri que foi uma coisa muito boa para a minha vida. Então, minha mãe, assim, posso dizer que foi a que mais incentivou para que hoje eu estivesse aqui na área de letras, trabalhando no mercado editorial. E já matou minha outra pergunta, quem mais te incentivou foi sua mãe, que mesmo, mas já foi ótimo, você já me respondeu. Daniele, vamos dar uma paradinha que eu tenho mais algumas perguntinhas aqui, já a gente volta no próximo bloco. E você, meu irmão, você, minha irmã, não sai daí não que o papo tá gostoso, você tá vendo que tá rendendo, né? Então não sai daí não que a gente já volta.
Começamos mais um bloco do programa Geração JC. Você que tá aí do outro lado, você já curtiu esse vídeo? Tá esperando o quê, meu irmão? Vou esperar aqui um pouquinho aqui, ó. Deu tempo, já curtiu, né? Então agora você pode também se inscrever aqui no canal. Se inscreve aqui no canal, vamos para ajudar esse canal a crescer cada vez mais, porque todo dia tem vídeo novo aqui nesse canal para você, para edificar a sua vida, para edificar a sua fé, sua família. Então já pode curtir, pode comentar, mas se inscreva aqui no canal, que hoje o assunto você já sabe, né? Estamos falando de letras, então tô toda hora aqui me corrigindo mentalmente para eu não falar errado. Porque, ó, né, nós somos humanos, a gente pode passar alguma coisa, mas eu tenho uma revisora, uma pessoa profissional de copydesk aqui do meu lado, pode estar só mentalmente me corrigindo. Fique tranquila. Como é que é com os seus amigos essa questão? Você sente que eles ficam meio... É assim mesmo, eles fazem isso muitas vezes. Então, às vezes, conversa informal, fim de semana, e a pessoa comenta alguma palavra, mas Dani, como que é isso? O que é isso? E essa regra, tá certo? Tá errado? Gente, eu não tenho. Não estou no expediente. Ou então pessoas que, mas me tira essa dúvida. E às vezes a gente sabe a resposta na hora, mas acontece de ter que pesquisar. Olha, isso eu não sei, mas eu vou dar uma olhadinha. Porque também não dá para gravar tudo, né? A gente tem ali o contato com o idioma, a gente sabe onde procurar, como trabalhar. Mas nós somos humanos, lógico, né? Nós não somos dicionários ambulantes. Então, às vezes, a gente não sabe o significado de alguma palavra, pode acontecer. Mas os amigos sempre acham que a gente sabe todas as palavras, todas as regras na ponta da língua. E, às vezes, falam, eu tô com medo de escrever porque você vai revisar. Eu tô com medo de falar e você vai me corrigir. Até mensagens mesmo, né, nas redes sociais, não deve vir nada abreviado, deve vir tudo por extenso, tudo bonitinho. É o uso da linguagem e a gente sabe que está num contexto que permite fazer algumas abreviações e tem os seus códigos. Então, isso também faz parte do curso de letras, saber que num determinado contexto a língua permite algumas coisas que num contexto mais formal nós não poderíamos usar de jeito nenhum. Agora, Daniele, me conta aqui como é que é o seu dia a dia na profissão, como é que é? Bem, na minha profissão, que é como revisora de textos, revisora de livros, nós trabalhamos tanto com livros nacionais, né? Então o autor escreve o livro, manda para a editora se propõe a lançar aquele material, passa pela revisão, no caso a primeira etapa, como eu disse, do copydesk. Então nós verificamos ali, no caso o material que nós trabalhamos, por ser um material evangélico, nós temos que verificar se está de acordo com a doutrina, se os versículos bíblicos estão, as referências estão corretas, conferir todas essas informações e trabalhar aquele material. Passa depois para uma segunda etapa, que é a revisão do texto. Né? Esse texto vai ser diagramado por outro setor, que é o setor de arte, e eles fazem o projeto do livro e esse material volta para o setor diagramado para que nós possamos fazer a revisão da diagramação. Então, verificar se todas as partes estão ali, se está padronizado. Então, nós verificamos o que nós chamamos de print, que é uma cópia do livro, para que nós possamos verificar tudo antes que ele seja impresso. Então, resumidamente, esse é o nosso trabalho. Então, as pessoas quando... você é revisora, mas você faz o quê? Lê o dia todo? Sim, geralmente nós lemos o dia todo. Claro que tem outras etapas, dependendo do trabalho, nós temos algumas outras coisas para verificar, mas basicamente nós lemos para verificar, não uma leitura para lazer, né? Nós lemos para verificar a qualidade daquele texto, para que o leitor depois possa ter um texto com toda a qualidade. Com um olhar bem aguçado ali, prestando bastante atenção. Tem que ter muita atenção, por isso que eu disse, é importante a concentração, estar atento aos detalhes. Agora, a gente falou ainda agora sobre os amigos que se policiam na hora de falar, mas eu acredito que devem ter muitos que lhe pedem para ou traduzir letra de música, ou então vai fazer algum documento importante para você revisar, de repente traduzir músicas, né? Como a gente já falou, como é que é? Eu já fui uma, gente. Eu confesso, quando minha irmã casou, ela casou com uma pessoa de fora que fala a língua inglesa, então eu queria cantar uma música, pedir para traduzir, para eu fazer as duas partes, inglês e português. Isso, eu dei uma ajudinha. Foi bênção, todo mundo adorou. Foi possível ali. Então tem sim esses pedidos, geralmente pode dar uma olhadinha no meu texto e para ver se está tudo certinho aqui. E o mais comum também olha, eu tenho que entregar minha monografia, pode passar para o inglês o resumo? Meu Deus. E aí na medida do possível nós fazemos, só que
dependendo do tema da monografia, requer um tempo maior, porque as pessoas pensam, mas é só um parágrafo. Só que às vezes aquele um parágrafo Toma dá muito um tempo. trabalho, porque são termos técnicos, é um assunto que a pessoa conhece bem, mas não é um assunto da minha área. Então exige ali uma pesquisa. Quem trabalha com texto, né, o profissional de letras, ele também trabalha muito com pesquisa, porque às vezes por causa de uma palavra, uma expressão, a gente tem que ir lá consultar, verificar na internet o contexto em que aquela expressão é utilizada para poder, né, entender onde o autor quis chegar para trabalhar melhor o texto. Então, tem muito pedido para dar uma olhadinha no meu texto, traduz o resumo na minha monografia, e já fiz até algumas músicas para amigos mesmo de igreja. Tem essa música aqui que a gente queria ensaiar para cantar no nosso musical. E aí eu fiz algumas, na época eu não era nem formada. Se fizesse hoje, acho que ficariam bem melhores. Porque com a experiência a gente vai vendo ali que poderia ter feito algo melhor. Mas na época foi o suficiente para ajudar de alguma forma, né? Então, tem os pedidos dos amigos, sim. Bem, se você tem certeza de que gostaria de ingressar num curso de letras, prepare-se para ler bastante, siga em frente, se esforce, dedique-se aos seus estudos e, caso você ainda esteja indeciso em relação a qual caminho seguir, pesquise, se informe e peça a direção a Deus, porque assim como Ele me orientou nessa área da minha vida, Ele pode te orientar também. Independentemente do caminho que você escolha seguir, que Deus o abençoe e que você seja próspero nos seus estudos, na sua vida acadêmica. Daniele, eu queria muito lhe agradecer por sua presença, por você ter vindo dividir um pouquinho da sua história, de como que funciona o curso. Então, tem um monte de coisa que eu já não sabia, fiquei aprendendo tudo agora. Então, muito obrigada e que o Senhor Jesus continue abençoando a sua vida, te inspirando, te iluminando para poder continuar revisando, traduzindo tudo na santa paz de Cristo. E você que esteve com a gente até agora, muito obrigado por sua companhia, por sua audiência, pelos likes que você já deu aqui, por todos os comentários, por já ter curtido e já ter comentado, já ter compartilhado com todos os seus amigos. Você já sabe, né, que a gente tem encontro marcado aqui na TV CPAD no programa Geração JC. Então, fique na paz, até a próxima. Tchau, tchau. O seu melhor ainda está por vir. Viva por inteiro. Ame por completo. Lidere com coragem. De Brian Houston, fundador e pastor da igreja Hillsong. Viva, ame, lidere. Um produto com a qualidade CPAD.